Olá, pessoal. Excelente quinta-feira para todos nós e boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde. Manhã de terror. Bandidos armados ordenaram o fechamento de lojas na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Era um toque de recolher. Comerciantes reclamam da falta de policiamento na região. Dentro do container, 184 quilos de cocaína. A droga estava no porto de Capuaba, em Vila Velha, e seria levada de navio para Portugal. Babá é acusada de agredir duas irmãs gêmeas. Uma delas tem manchas roxas no corpo e corte na boca. Quem é o responsável pelos buracos da BR-101? A concessionária Eco diz que é do DENIT. DENIT diz que é a Eco. No meio do impasse, motoristas somam os prejuízos com o desgaste dos carros. Outubro Rosa e um alerta. Você sabia que o seu animal de estimação também pode ser vítima de câncer? E vale a mesma orientação dos humanos. Prevenção e diagnóstico precoce. Veja já já. Emprego, fique ligado nas ofertas do dia. Mona Lessa e um susto aos 32 anos. Ela acordou sem os movimentos e com dificuldade na fala. Era AVC. Por isso, nos primeiros sintomas, corra para o pronto-socorro. O importante é essas primeiras 3 horas a partir do início dos sintomas. Porque, como a gente sabe, o AVC é a principal causa de morte e de incapacidade no nosso meio. O relacionamento acabou e quem não aceita o fim recorre à justiça com pedido de indenização. O Conexão Justiça vai falar sobre danos morais. Não deixe de ver. Que bom! Olha, nós voltamos bem rapidinho. Até já, amigos! Boa tarde, muito obrigado pela audiência sempre. E o bicho está pegando, né, Ingrid? Olha só. Está tensa a situação na Leitão da Silva. O TN começa com o toque de recolher imposto por bandidos na Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Comerciantes foram obrigados a fechar as portas. A ordem partiu de criminosos que disputam tráfico de porcaria na região. Pois é, nas imagens enviadas por amigos do TN, é possível ver vários estabelecimentos fechados. Uma imposição de bandidos que estariam de luto pela morte de um chefe do tráfico. Um policial militar que passava no local percebeu a movimentação estranha, reagiu e atirou contra o grupo. Os suspeitos fugiram em direção ao Morro do Jabur. Sabe onde é, né? Ninguém se feriu, ainda bem. A Avenida Leitão da Silva, que você vê nas imagens, já foi marcada por outras cenas de violência. Há um ano, durante um protesto por causa da morte de um adolescente, no bairro, bairro da Penha, lojas foram depredadas e o comércio roubado. A polícia faz buscas na região à procura dos bandidos que causaram mais esse terror na Avenida Leitão da Silva, que não termina nunca. Daqui a pouco, mais informações para você, telespectador. E quem passa pela BR-101, pessoal, no trecho que liga Carapina, na Serra, a Cariacica, enfrenta uma estrada cheia de buracos e desníveis, Ingrid. Um perigo. E para fugir das crateras, motoristas fazem manobras arriscadas. E ainda tem o prejuízo com os veículos que não resistem à buraqueira. A placa ganhou um adereço novo, que, por sinal, é bem a cara da rodovia do Contorno, que liga as cidades de Serra e Cariacica, na Grande Vitória. Buracos e mais buracos. Assim, não há máquina que aguente. Você quebra uma mola, você quebra um pino de centro, desalinha o caminhão. Sem contar pneu, né? Você bate num buraco, um pneu desse aqui, ele vai machucando o pneu, entendeu? Então, quer dizer, você paga para ter um benefício e não tem nada, né? Em alguns trechos, quando dá, é claro, o melhor é passar pelo meio das pistas. Muita gente faz isso, viu? Para evitar prejuízos e até acidentes. É desviar do buraco, não tem muita opção não. Eu passo por dentro, é contar com a sorte, né? Porque o buraco tem mais para todos lados, você vai pro meio da pista tem buraco, vai para lateral tem buraco. É contar com a sorte. Estrada mal conservada, né? E por falar em prejuízos, não são só os motoristas que passam por aqui que saem perdendo. Todas as cargas que aqui chegam ou daqui saem, sem exceções, basicamente precisam passar pela BR-101. E se ela não tem uma estrutura suficientemente forte, digamos assim, ela não consegue dar essa sustentabilidade à logística que nós precisamos. Perde as empresas, perde os estados, perde o Estado
né, e perde a capacidade de geração de emprego. Além da própria insegurança, essas buraqueiras todas refletem diretamente na economia do estado e na falta de interesse de grandes empresas em investirem aqui. Hoje estamos tentando colocar aqui um entreposto da Zona Franca de Manaus. Como é que você vai fazer um trabalho desse, que pode trazer para o estado uma economia fantástica, se você tem uma rodovia dessa, o escoamento desse produto? Nós precisamos cuidar disso. É uma rodovia que era para ser uma ligação do nosso estado com outros estados e da economia passando, que não prejudicasse as cidades, ela inviabiliza. Por quê? Você tem prejuízo dos veículos, você tem prejuízo do transporte das mercadorias, você tem prejuízo da possivelmente geração de impostos. Um jogo de empurra que dura algum tempo. A Eco 101 diz que a responsabilidade pelo trecho do contorno ainda não é dela, é do DENIT. Mas que mesmo assim, a pedido da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela realiza alguns serviços de manutenção para garantir condições básicas de segurança no tráfego. E isso inclui operações tapa-buraco. O problema é que o DENIT diz exatamente o contrário. O órgão garante que a responsabilidade pela rodovia do contorno é sim da concessionária. Tem que descobrir quem é o verdadeiro responsável por essa rodovia, se é o DENIT ou se é a Eco. Quem é que vai ser o pai dessa criança e vai cuidar dela? Pelo visto a BR-101 está órfã e abandonada. Vamos esperar então pela prometida Operação Tapa Buraco para pelo menos amenizar o problema, né não? E em relação à duplicação da BR, a Eco 101 assumiu a criança e anunciou que até o final do ano que vem 48 quilômetros da rodovia serão duplicados no estado. Quem dera se fossem 48 mil quilômetros, né não? 48 quilômetros. 48 quilômetros não é quase nada, tá, de estrada que a Eco 101 deveria estar duplicando, porque isso é um pedacinho. É como se falar que o meu tamanho é resumido no meu dedinho minguinho, tá bom? Aquele pequenininho ali. Não, é bem maior. Tráfico internacional de drogas pelo mar. Foram apreendidos mais de 180 quilos de cocaína no porto de Capuaba, em Vila Velha. Olha, pessoal, essa droga estava em malas camufladas com resíduos de borracha. A cocaína seguiria para Portugal depois e a carga foi avaliada em mais de 40 milhões de reais. A polícia investiga a participação de funcionários do porto nesse esquema milionário de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. É ao lado de um dos maiores pontos turísticos do Espírito Santo, o Morro do Penedo, o local usado como ponto de partida para o tráfico de drogas no mar. A droga foi localizada em um container. Os 184 quilos de cocaína estavam dentro de malas em meio a 12 toneladas de resíduos de borracha. O entorpecente foi encontrado no porto de Capuaba, no terminal rodoviário de Vila Velha. Foi uma ação de campo, resultado de um trabalho de investigação que já vem sendo feito de forma rotineira, no sentido de identificar eventualmente ilícitos nas operações de exportação, especificamente o uso de operações regulares de exportação para o tráfico internacional de drogas. A carga de resíduos de borracha seguiria para o Porto de Santos, em São Paulo. O destino final seria Portugal. Segundo a Receita Federal, a quantidade da droga dentro do container estava avaliada no exterior em 12 milhões de dólares, que equivale aqui no Brasil a 42 milhões de reais. De acordo com o inspetor, quando o container passou pela máquina de scanner, não foi possível notar a droga escondida, mas com o cruzamento de informações e dados, chegou-se até a carga correta. A embarcação estava para deixar o porto quando foi determinada a paralisação das atividades. Bastou a intervenção da nossa equipe de vigilância, são 5 servidores da Receita que atuam normalmente com essa tarefa, com o apoio do Centro Nacional de Cano de Faro, que também fica sediado aqui no Espírito Santo, que ajudou a confirmar a detecção da droga. O responsável pela mercadoria seria do Rio de Janeiro. Informações dão conta da possibilidade de outras empresas terem participação nesse ato criminoso. A Receita ainda acredita na cooperação de operários do porto no esquema, tudo visando o lucro milionário que teriam com a venda da droga. Empresa não comete crime, normalmente são pessoas. Esse é o passo, o caminho que vai ser seguido agora, de se
se iniciar uma investigação, que vai ficar a cargo da Polícia Federal, para se identificar a autoria desse ilícito que foi constatado hoje. Nesse caso, não se está descartando hipótese nenhuma, nem eventual conivência de algum dos operadores aí do comércio exterior, a própria empresa, eventualmente. É algo que vai ser apurado pela investigação que vai ficar a cargo da Polícia Federal. Somente no primeiro semestre desse ano, a Receita Federal apreendeu quase 18 toneladas de cocaína em todo o Brasil, 6 vezes mais do que a quantidade recuperada em 2015. Realmente é um valor expressivo, mas é resultado desse trabalho de inteligência, de monitoramento, de identificação de perfis de risco e utilização de tecnologia. É o que nós temos hoje condição, não só de cruzamento de dados, mas também recursos como o scanner, que praticamente todos os terminais hoje têm, o apoio dos cães de faro, tudo isso está resultando desse trabalho. Reforçando, a empresa responsável pela exportação do resíduo de borracha fica no Rio de Janeiro. E o inspetor deixou claro que o crime não foi cometido pela empresa, e sim por uma pessoa física. Por enquanto, ninguém foi preso. E continuam as investigações sobre o esquema de criminosos que se valem da logística de comércio exterior para o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Olha só, uma babá foi acusada de agredir 2 irmãs gêmeas em Linhares, norte do estado. Os pais das crianças de 8 meses descobriram as agressões depois da denúncia de uma vizinha. Olha a carinha dela. Em casa, a mãe percebeu que uma delas tinha um corte na boca e manchas roxas no rosto, como você vê aí nas imagens da sua televisão. A babá foi intimada a depor, confessou que costumava bater nas gêmeas, mas não foi presa porque não houve flagrante e ela não tinha antecedentes criminais. Tadinha, né? A delegada que investiga o caso, tadinha da criança, viu? A delegada que investiga o caso informou que o inquérito será concluído essa semana e que a acusada será indiciada por lesão corporal e pode pegar até 3 anos de prisão. Uma informação preciosa que pode salvar muitas vidas. Sabia que se alguém for atendido nas 3 primeiras horas depois de sintomas do AVC, pode reverter o quadro? É o que fala o doutor de hoje, é o que fala o Fala Doutor de hoje, tá? Vai ensinar também. Vamos aprender também que alguns sintomas que parecem bobos, aquele que você não dá a mínima importância, podem ser o alerta para correr para o hospital. Quem vê Mona Lessa assim nem acredita que há 2 anos ela teve um AVC e ficou meses sem nenhum movimento do lado direito do corpo. A servidora pública de 34 anos não falava uma palavra. Foi por volta de 3 horas da manhã quando eu acordei, já com o lado do corpo totalmente paralisado, conseguia falar poucas palavras, e quando eu fui levantar para usar o toalete, eu já tinha completamente caí e perdi todos os movimentos do lado direito do corpo. Vários exames foram feitos para descobrir a causa. Aí veio a resposta. Descobri que eu tenho uma doença autoimune, que o meu sangue coagula muito facilmente. Então, eu não sabia disso até então. Eu nunca tinha pesquisado que eu teria um AVC com 32 anos, resultado de uma dissecção de carótida. Eu nunca tinha feito um exame de carótida, né? A doença acontece quando há obstrução em um dos vasos sanguíneos existentes no cérebro. O tipo isquêmico é o mais comum, ele ocorre a partir de uma obstrução do vaso. Esse vaso ele é importante para fazer a nutrição das células cerebrais do cérebro. O segundo tipo, que é o menos comum, é o tipo hemorrágico. Usualmente existe um enfraquecimento na parede do vaso, na parede da artéria, e essa artéria vai se romper e esse sangue pode então extravasar para dentro do cérebro. Os fatores de risco são a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, o sedentarismo, a dislipidemia, que são as alterações de colesterol, tabagismo, alcoolismo, são os principais fatores de risco. O médico orienta que devemos saber identificar corretamente a doença. Eles são súbitos, eles ocorrem abruptamente. Pode ser uma alteração de força, uma diminuição de força de um lado do corpo ou no membro, pode ser alteração de sensibilidade, pode ser alteração da fala, alteração do equilíbrio, uma tonteira de maneira súbita. Então, todos esses sintomas, eles chamam a atenção
para alguma alteração que está ocorrendo no cérebro. Importante é essas primeiras 3 horas a partir do início dos sintomas. Então, uma vez que esses sintomas se iniciem, é importante que a pessoa seja encaminhada a um pronto-socorro, porque essas 3 horas, durante esse período de avaliação, de exames e de um diagnóstico definido, o tratamento iniciado de maneira precoce pode eventualmente desobstruir esse vaso, ou seja, retornar com aporte de nutrientes para a célula e acabar salvando essa célula e salvando essa região do cérebro, portanto, evitando uma sequela e até a morte desse paciente, Porque, como a gente sabe, o AVC é a principal causa de morte e de incapacidade no nosso meio. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 100 mil pessoas morrem todos os anos de AVC. O número é bem superior ao total de mortes por malária, tuberculose e AIDS. Essa doença é a primeira causa de morte e incapacidade do país e atinge principalmente homens e mulheres acima de 55 anos de idade. Porque essas pessoas estão mais tempo expostas aos fatores de risco, que a gente comentou, particularmente a hipertensão arterial, o diabetes e o aumento de colesterol. Apesar de todo o sufoco, Monalessa deu a volta por cima. Foi me dada uma outra oportunidade de reescrever a minha história de uma maneira muito mais significativa e mostrar para as pessoas que a gente tem que abandonar a questão de ser vítima e passar a ser o escritor da nossa própria vida e da nossa própria felicidade. Estou estudando para magistratura, vou ser juíza e isso aí, nada pode me parar, não. De jeito nenhum, super Monalessa. Você já enfrentou um desafio muito maior. E parabéns também ao médico pelas dicas tão preciosas. Emprego, há vagas para recepcionista, vendedor de granito, coordenador pedagógico, supervisor de telemarketing, analista comercial, gerente de vendas, arquiteto e gerente de RH. Quantas vagas, né? Cadastro no site, está aqui embaixo do seu vídeo, rhopen.com.br. No mês de incentivo à prevenção ao câncer de mama, uma perguntinha para você. Sabia que cachorro também trata a doença? Só numa clínica de Vila Velha, mais de 100 cãezinhos com câncer são atendidos por mês. Que triste, né? A maioria dos casos está associado ao de mama. Veja só. Quem vê a Emily recebendo tanto carinho não imagina o quanto a cachorrinha já sofreu. Laís encontrou a cadela abandonada e resolveu levá-la para casa. Emily foi encontrada nessa situação. Pelas mamas da cachorra, muitos tumores. A cadelinha estava com câncer. Foi muito triste, encontrar um animal que é indefeso, que não consegue se defender, num estado tão crítico a ponto de ser atropelado e morrer mesmo por conta da doença, E a gente ficou muito triste e fomos correr para poder ver se conseguia salvar ela. O mês de outubro já é conhecido como o mês de reforçar a importância da prevenção contra o câncer de mama. E no universo animal também é período de ligar o alerta para a saúde dos pets. Assim como os humanos, os animais também podem desenvolver a doença. No caso deles, o diagnóstico precoce pode estar diretamente associado ao olhar e ao toque do dono. Aquele banho que você dá no seu animal, aquele carinho na barriguinha, você consegue sim identificar nódulos entre 1 e 2 centímetros, que são nódulos pequenos, e assim trazendo o veterinário para identificação e tratamento. Nesta clínica veterinária de uma universidade em Vila Velha, cerca de 120 animais com câncer são atendidos mensalmente. A maioria dos casos está associado ao câncer de mama, que atinge principalmente as fêmeas, mas não exclui os machos. Eles são raros, É um tumor muito raro, mas esse ano a gente já atendeu 3 casos. Lógico que nas cadelas ele é muito mais comum, É o câncer que a gente mais atende. Os especialistas orientam que o melhor remédio é a prevenção. A castração antes do primeiro cio dá ao animal 99% de chance de evitar o câncer. Na mesma proporção,
Utilizar métodos contraceptivos deixa o animal mais propício à doença. Os anticoncepcionais, eles já são comprovados cientificamente que eles causam câncer de mama em cadelas e a porcentagem é muito alta das cadelas que utilizam esse método e venham a ter câncer no futuro. Na Clínica Popular da Universidade, cães podem fazer consultas preventivas com preços mais acessíveis. Os tratamentos chegam a ser 30% mais baratos do que em clínicas particulares. E se o seu animal for diagnosticado com câncer, não tenha medo de oferecer a ele o tratamento necessário. A gente não vai fazer uma quimioterapia para ele ficar passando mal, para ele perder a qualidade de vida dele. Então eu peço muito aos proprietários que não se assustem com o tratamento, porque na maioria das vezes os pacientes não sentem nada e quando sentem, tudo é controlado medicamentosamente. Hoje a cadela Emily não sofre mais com a doença. Ela passou por uma cirurgia e precisou retirar todos os seios, mas ganhou uma nova vida. E é o xodó da Laís. Eu acho que é um anjo, né? Nasceu de novo. Lindo isso, viu? A clínica que você viu na reportagem fica na UVV, Universidade de Vila Velha, e o telefone de lá é o 3421-2176, 3421-2176. Tá legal? A gente volta a falar do toque de recolher imposto a comerciantes da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. A ordem partiu de criminosos que ocupam morros da região e estariam de luto pela morte de um chefe do tráfico. Os comerciantes estão assustados e, por enquanto, não há previsão para a abertura dos estabelecimentos. Apesar da presença da PM, bandidos estariam ligando para as lojas e ordenando que elas permaneçam fechadas. Ainda não se sabe quantas aderiram ao toque de recolher. Nesse momento, a PM faz buscas aos suspeitos, mas, por enquanto, ninguém foi preso. Quer dizer, além do prejuízo que o comércio já está tendo por causa das obras que se arrastam na Leitão da Silva, agora mais um problema gerado pela violência. Então, reforçando, muitas lojas continuam de portas fechadas e não há previsão de abertura. Que absurdo, que manhã absurda de quinta-feira na Leitão da Silva ali, comércio. Os órgãos que deveriam vigiar isso deveriam ter mais atenção ao povo, né? E essa Avenida Leitão da Silva, pelo amor de Deus, já deveria estar pronta há 1000 anos atrás. E já teve o problema lá do bairro da Penha, que também gerou aquele tumulto todo. E aí, como é que nós ficamos? Nós que pagamos os nossos impostos. Mas vamos lá. Teleton 2017, veja como entrar para essa corrente da solidariedade. Você não sabe como não? É uma ação do SBT que vai garantir tratamento a portadores de necessidades especiais. Isso aí. Vamos ver. Já estamos em outubro e este é o mês em que o Teleton comemora 20 anos. E você também já pode fazer parte dessa grande festa ajudando os pacientes da ACD. Para doar R$ 5,00, ligue 0500 123 4505. Para doar R$ 15,00, ligue 0500 123 4515. E para doar R$ 30,00, ligue 0500 123 4530. Doando R$ 100,00, você ganha o Tonzinho ou a Nina. Mas se doar R$ 170,00, leva os dois. É só ligar 0800 772 2017 ou acessar o site teleton.org.br. Juntos podemos atingir a meta de 28 milhões de reais, que será destinada à manutenção das unidades e do hospital AACD. E não se esqueça, nos dias 27 e 28 tem Teleton aqui no SBT. Participe, porque Teleton é acreditar. Lembrando que o Teleton começa nesta sexta, amanhã. Ligue, doe, seja solidário. Olha, eu vou estar no Teleton sábado. Por favor, peço aos meus telespectadores, aos telespectadores do Tribuna Notícias, aos amigos que nós fizemos nessa caminhada de 34 anos, para você participar do Teleton. Participa às 7 da manhã, eu vou estar no ar de 7 às 7h30. Aí vai ser maior moral pro Espírito Santo, não é para mim não, tá legal? E principalmente para as crianças da ACD. Não é? Então acorda cedinho, 7 às 7h30, tô indo aí no tô lá, Teleton. hein? Mais ou menos esse horário. Também não posso precisar assim, né? É mais ou menos esse horário, de 7 às 7h30.
Valeu? Na maioria das vezes, o fim de um relacionamento deixa traumas. Muitas pessoas não aceitam e recorrem à justiça pedindo indenização. Por falar em justiça, o Conexão Justiça de hoje vai falar sobre isso que a Ingrid acabou de levar para você. Todo término de namoro, casamento, união estável, cabe danos morais? Marcele Altoé explica pra gente. Pedido um tanto inusitado. Um noivo acionou a justiça solicitando indenização devido ao fim do relacionamento. O rapaz queria que a mulher devolvesse cerca de R$8 mil que dizia ter investido em uma casa que seria do casal. A ex-noiva alegou que o pai dela também tinha contribuído. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo analisou o caso e decidiu que o rapaz não tinha razão. O homem ainda tinha pedido uma indenização por dano moral que também foi negada. E situações como essa são mais comuns do que se imagina. Muitas pessoas recorrem à justiça para tentar amenizar os abalos psicológicos provocados pelo término de um relacionamento. Há casos em que os pedidos são justos, já outros, vamos entender melhor? É importante destacar que o simples fato de um relacionamento ter chegado ao fim não enseja dano moral. É preciso identificar primeiramente um ato ilícito, uma conduta ilegal de alguém. Se a gente for entender que o término de um relacionamento ele dá direito a uma indenização, então terminar um relacionamento é ilegal? Já se ficarem comprovados xingamentos e humilhações, principalmente em ambientes públicos e até agressões físicas, sempre vai depender da situação, mas ela precisa demonstrar quais foram as situações que geraram o dano. Então, por exemplo, houve agressão verbal, por meio de que houve? Tem uma gravação, tem uma testemunha, tem uma mensagem que foi enviada por e-mail, por WhatsApp, por alguma outra forma que tenha sido registrada. Doutor, na traição também caberia dano moral? Depende. Há determinadas situações em que pode-se falar em indenização decorrente de traição. Há casos em que a situação se torna insustentável para a pessoa traída diante da repercussão social daquilo e, em situações como essa, é possível sim falar em indenização. Mas para isso é preciso demonstrar que houve uma repercussão no meio social da pessoa traída. E a partir daí a pessoa, foi vítima de chacotas, de humilhações, tudo decorrente desse ato de traição. Há também a possibilidade de pedir reparação por possíveis investimentos feitos pensando na futura união. Por exemplo, namorados que compram apartamento na planta. Havendo casamento ou união estável, as regras de dissolução da sociedade conjugal ou de dissolução da união estável é que vão regulamentar a divisão desse patrimônio. Agora, em situações que não são entidade familiar, determinados tipos de investimento podem ser pleiteados por meio de uma indenização de danos materiais, se for o caso, se não conseguir resolver amigavelmente, que é sempre a melhor saída. Já em relação à contratação de festa de casamento, o advogado entende que em uma possível desistência, a negociação deve ser feita com o fornecedor. Havendo uma negativa do fornecedor em cancelar o serviço e devolver o dinheiro total ou parcialmente, dependendo do ajuste que for feito, cabe uma discussão na justiça, sim. Mas em relação ao fornecedor e não ao ex-noivo? Aí entendo que nessa situação o mais adequado seria ver perante o fornecedor do serviço. No casamento ou união estável, em certos casos, o companheiro pode pedir uma pensão alimentícia. Há casos em que a pessoa encerra um relacionamento ou está em vias de encerrar um relacionamento e ela não tem condições de se manter por si mesma. Às vezes se dedicou o tempo todo da sua vida ali naquela relação, se dedicou unicamente à relação, deixou de trabalhar, cuidou só dos filhos. Situações como essa, diante de um término do relacionamento, podem ensejar sim uma ação de alimentos para que essa pessoa possa receber um valor para que se mantenha independente de ter terminado a relação. É preciso entender os detalhes de cada situação.
caso de um pode ter um detalhezinho diferente que pode modificar toda a situação. Então, o que serviu para um não necessariamente vai servir para o outro e vice-versa. O melhor de tudo é ter bom senso, né? Não, procurar a justiça por qualquer coisa não dá. Agora já sabemos que nem todo fim de relacionamento gera indenização. Ok. E você, também tem um caso que precisa de orientação jurídica? Tem? Manda pra gente. O e-mail tá aqui embaixo, mas eu vou falar também. conexãojusticatn@gmail.com. E a página profissional da Marcele no Facebook, eu não consigo lembrar. Como é que é mesmo, Ingrid? Marcele Alto com 2 L's. Tá aqui, ó. Tá bom? Ah, beleza. Um momento complicado que gera dúvidas e insegurança para tantos jovens. Como, com tão pouca idade e experiência, escolher a profissão para seguir o resto da vida? Aí, pensando em facilitar a escolha do estudante, a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, abriu as portas para que os alunos conheçam na prática os cursos oferecidos. E hoje, você ainda pode tirar várias dúvidas. Só hoje, tá? Olha só. Com a idade dessa turma aí, 16, 17 anos, será que já dá para ter certeza de qual profissão seguir? Eu tô em dúvida em várias coisas. Eu quero artes cênicas, outra hora eu quero veterinária ou psicologia. Não dá para saber ainda não, é muita responsabilidade. Pois é, desse problema o Leonan não sofre não. Ele decidiu, quer ser engenheiro mecânico, mas as dúvidas claro que o estudante tem. Se o mercado está em um bom momento para atuar, a questão também se a renda é favorável, se as áreas de atuação se realmente vai me agradar também, né? Porque isso é o mais importante. Foi por isso que a Universidade Federal do Espírito Santo abriu as portas para a visitação. Tudo monitorado. Mais de 4.000 alunos do ensino médio tiveram a oportunidade de conhecer na prática diferentes cursos. Eles vêm cheios de dúvidas e curiosidades. E aí as curiosidades muito em relação à estrutura que a gente tem, os laboratórios, o que o curso trata, quais os conteúdos, os conhecimentos mais, vamos dizer assim, exigidos naquele curso. São curiosidades que eles perguntam. Então está sendo muito interessante essa interação dos nossos estudantes da universidade, que já cursam, com esses que querem cursar aquele curso. A galera que pensa em seguir a área de biomédicas e até de exatas se encantou com a exposição do Museu de Ciências da Vida. Para você ver, nessa máquina chamada corpo humano, há várias disciplinas interligadas. Os alunos visitam e têm a oportunidade de discutir o que precisa se estudar na área da saúde, na área de exatas. Então, é uma oportunidade que os alunos têm de discutir junto com os monitores aqui, estudantes da universidade de diferentes cursos, essas questões relativas às profissões. Então, isso é muito interessante para facilitar a escolha deles agora nesse momento de transição, né? Essa tarde super diferente deu aquela força para o Ian, que já fez a escolha. Vou fazer direito, espero conseguir ser aprovado pelo Enem aqui na UFES, ou se não, fazer alguma particular boa. Para todos esses jovens, boa sorte na escolha. Realmente não é fácil decidir a profissão de uma vida, né não? E olha, ainda dá tempo de visitar a UFES, mas a feira termina hoje. Detalhe, é tudo de graça. Hoje é quinta-feira, 26 de outubro. Vamos conferir juntos o que é destaque no jornal A Tribuna. Piratas da internet exigem resgate de R$30 mil em ataques no estado. Na foto principal, vantagem para o Flamengo na Sul-Americana. Duplicação da BR-101 no entorno de 6 cidades sai no ano que vem. Temer passa mal, mas derruba a segunda denúncia na Câmara. Escolas usam o exemplo de 10 países para melhorar ensino. E você vai ler ainda no Jornal A Tribuna, no AT2, festival com shows de graça. 2 apostas de vitória faturam mais de 7,5 milhões na dupla cena. E no Sobre Rodas, surpresa boa a bordo do Equinox. Você viu ali nas manchetes do Jornal A Tribuna, você viu ali nas manchetes, né? 2 apostas da cena lá, da Mega Sena, Super Sena, né? Ganharam em vitória.
Eu tenho certeza que uma fui eu e outra foi a Ingrid. Nossa, mãe. Somos agora trilhardários, tá? Ai, Torino, Até tá parece. bom. Boa sorte, tomara que tenha sido você, viu? A seguir, não perca novas vagas de emprego. A gente volta já porque nós temos um amor infindável pelos nossos telespectadores. Agora, 12h34. Queridos amigos, até já. Estamos de volta com chances de emprego no Cine de Cariacica para revendedor, eletricista de automóveis, mecânico de manutenção, costureira, motorista, auxiliar de estoque e vendedor. Cadastro no site cine.com.br. Boa sorte! Quero registrar também a altura da Ingrid hoje está mais compatível com a minha, porque ontem ela estava gigante. Aquele era do carnaval do ano passado? Aquelas sandálias. Eu já falei que eu não tenho culpa de você ser baixinho. Tá bonito. Olha só, muito obrigado pela audiência sempre. Amanhã eu não vou apresentar o Tribunal Notícias, a Ingrid vai fazer esse belo jornal só, em carreira solo. Pois é. Eu vou estar em São Paulo na sexta-feira. Sábado começa o Teleton, tá legal? E agora vem o Ronda Geral. Tchau, Ingrid. Tchau, amigos. Beijo. Tchau, até lá. Até amanhã. Espero você, hein? Tchau.